tua Bíblia aí no Evangelho de João, quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, quer dizer, ele nasceu cego. Jesus curou muitos cegos, mas esse cego aqui era um cego diferente, ele tinha nascido cego. Muitos cegos que Jesus tinha curado tinham ficado no decorrer da vida cego. Esse aqui tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram. O que é que os discípulos de Jesus perguntaram? Mestre, quem pecou? Ou seja, de quem é a culpa? De quem é? A culpa é dele ou dos seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha aqui para mim, sempre que algo ruim acontece com a sua vida, sempre que um problema aparece, sempre que uma tragédia acontece, primeira coisa que você quer saber é quem é o culpado. Você quer um culpado. Quem é o culpado? Quando os discípulos viram que aquele homem era cego, ele tinha nascido cego, primeira coisa que eles se preocuparam não foi em ajudar o homem, eles queriam saber de quem era a culpa. Mestre, de quem é a culpa? Quem pecou? Ele, para que ele nascesse cego? Ou os pais pecaram para que ele nascesse cego? E esse é o problema da maioria das pessoas. Sempre que elas estão diante de algum dilema, de algum problema, de alguma situação, e elas não sabem lidar com aquilo que elas estão enfrentando, seja na área emocional, seja na área da saúde, seja na área do casamento, seja com os filhos, seja financeiro, elas passam dias, meses, anos, elas fazem terapia, elas se tratam com remédio, elas sentem mágoa, raiva, culpa. O diabo trabalha em cima disso, porque elas sempre querem saber de quem é o quê? A culpa. Isso é desde o começo da história da humanidade. Quando Deus perguntou para Adão, por que você comeu da fruta que eu falei que não era para você comer? Ele disse, olha, a culpa não é minha, a culpa é da esposa que o Senhor me deu. A gente quer sempre alguém para culpar. Mas Jesus nos ensina algo poderoso, que você deveria aprender agora no começo do ano. Tem gente aqui que precisa aprender isso. Tem gente que está aqui nessa manhã me assistindo que precisa aprender isso. Jesus disse, olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele está enfrentando isso para que se manifeste nele as obras de quem? De Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, ele está passando por esse problema para que nesse problema se manifeste nele o poder de Deus. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Muitas das vezes você vai passar por algo que você não é culpado. Simplesmente vai acontecer. Se você não tiver problemas, não tem como Deus não se manifestar na sua vida. Porque Deus se manifesta na nossa vida através dos nossos problemas. Deus só vai te curar se você estiver doente. Deus só vai abrir portas para você se elas estiverem fechadas. Deus só vai te libertar se você estiver preso. Deus só vai te encher se você estiver vazio. Então você deveria poupar as suas energias. Você deveria poupar as suas energias, parando de se preocupar de quem é a culpa. Guardar as suas energias para fortalecer a sua fé para esse ano. Porque Deus tem algo para você esse ano. Amém? Amém? E só vai acontecer se você estiver bem. Se você passar o ano todo procurando o culpado. Eu sou assim por causa da minha mãe. Minha mãe nunca me deu carinho, por isso que eu não consigo amar ninguém. Eu sou alcoólatra por culpa do meu pai, que meu pai bebia muito. Meu avô também bebia muito. Meu casamento não deu certo por causa da minha esposa, que mandava muito em mim. Pessoas são assim. Eu não prospero porque eu moro no Brasil. Eu não tenho dinheiro para sair do Brasil. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu prosperaria lá. Pessoas estão sempre colocando culpa em alguém, sempre em alguém. Eu traio porque eu fui traído, eu desconfio porque me machucaram. Eu não consigo servir na igreja porque numa outra igreja eu fui enganado. Eu não consigo avançar porque tem sempre alguém me atrapalhando, sempre alguém puxando meu tapete, sempre alguém me invejando. Pare de se preocupar de quem é a culpa. Junte energia para sua fé ficar forte, porque Deus tem algo para você. Jesus olhou para o cego e falou assim, a culpa não é dele nem dos pais, eu tenho algo para ele.
tem algo que está para acontecer na vida dele muito grande. A obra de Deus vai se manifestar na vida dele. Deus tem algo para você esse ano muito grande. Amém? Escreva aí nos comentários: Deus tem algo para mim. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Deus tem algo para mim. Alguém precisa ouvir isso. Deus tem algo para mim. Jesus disse: a obra de Deus vai se manifestar na vida dele. Algo ruim aconteceu com você. Você está enfrentando uma doença complicada, depressão, um divórcio. Você está com problemas financeiros, problema espiritual. Creia que Deus é mais poderoso do que o problema que você está enfrentando. Não gaste tempo se perguntando: por que eu? Jesus nos ensina que coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Creia que Deus tem algo para você. 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 Deus tem algo para você, como Deus tinha algo para aquele cego. Ele nasceu cego, mas não ia morrer cego. Mesmo que você tenha nascido debaixo de algo, você não vai passar a vida toda debaixo disso, porque Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Interessante que ele era um cego de quê? De nascença. Ele nasceu cego. Ele nunca viu a luz do dia. Ele sente o sol, mas ele nunca viu o sol. Tudo que ele sabe é pelo que as pessoas contavam para ele. Ele ouve o barulho do mar, mas ele não sabe como é o mar. Ele ouve, mas ele não vê. Tudo que ele sabe é pelo que as pessoas contam para ele. Tem muita gente aqui que é que nem aquele cego de nascença. Você ouve as pessoas falar, mas você não vê na sua vida. Você ouve as pessoas falar de relacionamento abençoado, mas você não sabe o que é ter um relacionamento abençoado. Você ouve as pessoas falar sobre filhos bons, filhos obedientes, filhos que estão casando, filhos que estão se formando, mas você tem um filho perdido no vício. Você tem um filho, mas não é igual aos outros filhos das pessoas. Você ouve falar de paz, mas você não tem. Mas você não tem paz. Você vem para a igreja, juntamente com as outras pessoas da igreja, e as pessoas falam da experiência que elas tiveram com Deus. Você ouve o testemunho delas, mas você não vê na sua vida o mesmo testemunho que elas têm. Aquele homem foi uma criança cega, um bebê cego, uma criança cega, um menino cego. Aquele homem cresceu no meio da escuridão, cresceu no meio nunca viu nada. Ele foi um bebê cego, ele foi uma criança cega, ele foi um adolescente cego, ele foi um jovem, e agora ele era um adulto. Ele passou a vida toda dele no meio da escuridão. Mas sabe o que é interessante? Mesmo ele sendo um bebê cego, mesmo ele sendo uma criança cega, mesmo ele sendo um adolescente cego, mesmo ele sendo um jovem cego, mesmo ele sendo um adulto cego, ele se tornou um homem. Ele continuou crescendo. Continue crescendo na escuridão. Continue crescendo. Não estou ouvindo você. Continue crescendo. Continue crescendo. Aquele homem nasceu. Ele foi um bebê cego. Ele foi uma criança. Ele foi um adolescente. Ele foi um jovem. E agora ele estava diante de Jesus, um adulto. Mesmo com toda a escuridão, ele continuou o quê? Crescendo. Olha aqui para mim, tem gente aqui, olha aqui para mim, tem gente que está aqui, que precisa ouvir o que Deus vai falar para você. Tem gente que está me assistindo aqui, que precisa ouvir. Tem gente aqui que a vida nunca foi fácil para você. Tem gente aqui que a tua família nunca foi fácil. Teu casamento nunca foi fácil. Teu trabalho nunca foi fácil. As coisas nunca foram fáceis para você. Cada coisa na tua vida, parece que até as coisas mais simples, o que para todo mundo é fácil, para você é muito quê? Mas sabe o que acontece contigo? Você continua crescendo. E você veio de pais separados, mesmo assim você cresceu. Tem alguém aqui que veio de pais separados? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Olha aqui, tem alguém de pais separados? Escreve aí no comentário. Quem veio de pais separados? Você poderia ter dado errado, mas você deu certo. Você cresceu no meio da escuridão. Você cresceu apesar da miséria. Quem cresceu? Bispo, eu nasci no meio da miséria. Levanta a mão aí. Pobreza mesmo. Olha, eu fui criança pobre, vim de uma família muito pobre. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Crescendo no meio da escuridão. Você cresceu apesar da rejeição. Você está crescendo apesar do teu casamento estar no escuro. Tem gente aqui que o casamento dela está no escuro. Todo mundo diz que é para você se divorciar. Tuas amigas, pessoas da igreja, tuas tias, tuas irmãs. Apesar do teu casamento estar no escuro, você continua crescendo. Você continua crescendo mesmo faltando apoio. Você continua crescendo mesmo com injustiça. Você continua crescendo mesmo começando tarde. Você continua crescendo mesmo as pessoas não apostando em você. Você continua crescendo mesmo tendo responsabilidade muito cedo. Se você é uma pessoa
como aquele cego que nasceu cego, e mesmo no meio da escuridão você continuou crescendo, você pode ter certeza que Deus tem uma obra grande na tua vida, porque muita gente no teu lugar teria desistido. Por isso que quando Jesus olhou para aquele homem, e os discípulos queriam condenar, ou ele ou os pais, e os discípulos disseram: mestre, de quem é a culpa, de quem é o pecado? Quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego, para que ele passasse a vida toda na escuridão? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Deus tem uma obra grande para a vida deles, amém? Não desanime, não desanime. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não desanime, não desanime, não desanime. Deus tem uma obra para a tua vida. Tem gente aqui que mesmo em meio à escuridão, à dor, ao sofrimento, tem gente que por muito menos deixa de vir na igreja. Hoje você cansada, doente, triste, desanimada, com problemas, você se vestiu, acordou cedo, pegou a sua Bíblia e veio buscar o seu Deus. Eu quero dizer que Deus está vendo tudo. O texto começa dizendo: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus viu o cego. Repita comigo: Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Mesmo na escuridão você continua crescendo. Mesmo nas dificuldades você continua crescendo. Mesmo que você tenha caído, você continua se levantando. Deus tem algo com você. Diga: Deus tem algo comigo. Deus tem algo comigo. Você tem que crer nisso. Jesus diz: é necessário, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, quer dizer lama, com a saliva aplicou-o aos olhos do cego. Veja, o homem já era cego, cego de nascença. E Jesus pega, cospe na terra, faz lama e pega a lama com terra e passa onde? Nos olhos. Quer dizer, Jesus pega um problema e piora o problema, porque o rapaz era cego e agora, além de cego, ele tem terra, cuspe e lama nos olhos. Quer dizer, um problema que já estava ruim ficou ainda o quê? Deixa eu te falar uma coisa: sempre que um grande milagre está para acontecer na tua vida, as coisas vão piorar. Fique atento, hein? Sempre que um grande milagre está para acontecer na tua vida, as coisas vão piorar. Esse cego ele não sabe, mas ele vai se lavar no tanque e vai ficar curado. Mas antes dele ficar curado, Jesus piorou a situação dele, passando lama nos seus olhos. Então, se você é uma pessoa que diz assim: bispo, de uns tempos para cá as coisas pioraram, não diminua a sua fé, aumente a sua fé. Não diminua as suas orações, aumente as suas orações. Não diminui o seu jejum, aumente o seu jejum. Não diminui a sua força, aumente a sua força. Não diminua a sua confiança em Deus, aumente a sua confiança em Deus. Amém? Porque quando você está perto de uma grande bênção, as coisas vão piorar. É hora de você se fortalecer. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-te: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Esse ano você vai ver, esse ano eu verei a mão de Deus sobre todas as áreas da minha vida. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Vai ter gente que vai ver e não vai acreditar. Vai ter gente que vai ver e vai ficar confusa, porque a obra vai ser grande, em nome de Jesus. Crescendo no meio da escuridão, crescendo no meio da rejeição, crescendo no meio da dor, crescendo no meio da tristeza, crescendo aonde ninguém vê. Jesus te vê diferente do que as pessoas te veem. Amém? As pessoas querem te colocar a culpa, Jesus quer te abençoar. De quem é a culpa? Não, tem uma obra na vida dele. Tem uma obra na vida dele. Deus tem uma obra na tua vida. Creia nisso. Amém? Em nome de Jesus.